A palavra de hoje é um tesouro para ser guardado. Aí talvez você fique pensando, mas de onde o pastor tirou isso? Eu estava me lembrando essa semana da minha infância, quando eu morava em Olímpia, né? E nas férias de janeiro, a gente ia com toda a família para Santos. E às vezes eu adorava fazer um castelo de areia. Quantos aqui já fizeram um castelo de areia na vida? Muita gente, né? Eu amava fazer um castelo de areia. E eu fazia de um jeito que eu pudesse medir a distância das ondas do castelo. E eu gostava do seguinte, que o castelo ficasse lá bem firme na maré baixa, e quando a maré subisse, que alcançasse o castelo. Mas eu fazia o seguinte, eu fazia um fosso bem profundo, mais ou menos por aqui, em volta de todo o castelo. Eu achava muito legal quando as ondas iam chegando, e ao invés de chegarem no castelo, elas caíam no fosso, e iam enchendo o fosso. E eu ficava observando aquelas ondas vindo, elas crescendo, e cada vez indo além, até que de repente o fosso enchia, e as ondas que vinham começavam a alcançar o meu castelo. Nessa hora, eu gostava de imaginar que os piratas do mar estavam invadindo o meu castelo. E aí eu então guerreava de espada com eles até que o castelo caísse e terminava. Mas eu curtia todo aquele processo, né? E aí eu fiquei pensando naqueles castelos da antiguidade, medievais, né? Que tinham esses fossos para proteger dos inimigos. E que muitas vezes eles, ao serem invadidos, quando os inimigos ultrapassavam essa primeira barreira, começavam a escalar as muralhas, os flecheiros começavam a alvejar aqueles que estavam subindo, depois eles jogavam óleo quente por sobre os inimigos, e por fim, o pau comia. A guerra física corpórea tinha que acontecer. Quantos já viram filmes assim? O objetivo, queridos, daqueles inimigos que entram nesse castelo é destruí-lo e roubar todos os seus tesouros. E portanto, aqueles que tinham as muralhas, aqueles que estavam dentro das muralhas, lutavam com todas as suas forças para impedirem que o castelo caísse e os tesouros fossem roubados. E pensando tudo nisso, eu fiquei imaginando, essa metáfora é perfeita para os nossos tempos. Vamos imaginar que o castelo, o nosso castelo, diga assim, o meu castelo. Vamos imaginar que ele represente a sua vida, que ele represente a sua família, que ele represente a igreja, e de uma forma mais ampla, que ele represente a sociedade ocidental, a civilização ocidental que foi construída em cima de uma visão judaico-cristã. E vamos imaginar que esses inimigos que estão chegando para derrubar esse castelo, para tomá-lo e levar os seus tesouros. Como é que nós vamos fazer para impedir que isso aconteça? Esse é o tema da nossa mensagem. Um tesouro para ser guardado. Diga, um tesouro para ser guardado. Amém? Então, eu vou pregar agora a partir desta metáfora. E todas as alusões que eu fizer vão ser em cima dessa metáfora para tornar essa palavra uma palavra muito mais fácil de entender. O que a gente pode fazer para defender esse tesouro? Para guardar esse tesouro? Em primeiro lugar, eu quero falar sobre os dois estágios da defesa. O primeiro estágio é a defesa passiva. E eu chamo de defesa passiva tudo aquilo que você faz para impedir que o inimigo chegue, mesmo antes dele existir. Então, representa o fosso que eu fiz ao redor do castelo, amém? Porque quando a água vinha, eu já estava preparado. Representa as muralhas que são fortes, o fundamento, a fundação que é poderosa. Esta defesa passiva, levando para as nossas vidas, querido, significa
aquilo que a gente pode fazer antes que o inimigo se levante e se apresente. Por exemplo, quantos aqui têm filhos pequenos? Ou netos pequenos? A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que a maior defesa contra as heresias, contra os avanços das ideologias malignas nos nossos dias, é o amor dentro da família. Você sabe que pessoas amadas, dentro de um relacionamento familiar, onde elas se sentem protegidas e seguras, estas crianças são as mais difíceis de serem transformadas, cooptadas, de serem influenciadas. Então, pais, avós, vocês precisam amar os seus filhos e netos de maneira que neste ambiente de amor eles estejam protegidos. Na primeira defesa, que é a defesa passiva, porque você está promovendo tudo que é necessário para que ele se sinta seguro. Está provado, gente, que filhos que não são amados, filhos que são resultados de lares desfeitos, muitas vezes vão procurar a paternidade em outros líderes, como os líderes de gangue, por exemplo. Isso é muito comum nos Estados Unidos, porque é uma sociedade onde a família, ela é dissolvida de uma maneira muito fácil, e os filhos acabam se revoltando, e muitas vezes a lacuna que os pais deixaram, eles procuram em líderes do mal, em líderes de gangue. Como é que a gente pode ainda proteger o castelo que é a nossa vida, a nossa família e a nossa sociedade? Promover uma atmosfera de fé. Diga fé. Diga do amor de Deus. Em outras palavras, você precisa falar de Deus na sua casa. Eu me lembro que quando a minha filha chegou na época de faculdade, ela vinha com umas ideias muito esquisitas, todas de esquerda, com certeza. E quando ela vinha com aquela argumentação, eu gastei muito tempo, muitas vezes, para mostrar para ela que aquele não era o caminho. Que aquele era o caminho da destruição da fé. E que a fé e uma visão que é fundamentada no materialismo dialético, na inexistência de Deus, esta visão não poderia coadunar com a visão de fé que ela tinha. E num determinado momento eu tive que dizer para ela, você vai ter que escolher se você quer ser uma cristã de verdade ou quer acreditar numa ideologia que nasceu em cima de incredulidade, de dúvida e, sobretudo, uma visão materialista. Então, como é que a gente protege os nossos filhos? Leve-os à igreja. Amém? Se você puder, coloque numa escola cristã. Não precisa ser evangélica, pode ser católica, mas uma escola que ensine a existência de Deus, porque hoje, queridos, o mundo inteiro está lutando contra a existência de Deus. Amém? Uma escola onde ele não vai receber ensinamentos errados, contrários, onde a sua cabeça não vai estar cheia de minhocas, cheia de questionamentos por conta de professores que foram colocados lá com uma agenda proposital de destruir a fé. Às vezes você está muito mais preocupado em colocar o seu filho numa escola cara, numa escola que tem bons índices no vestibular, e se esquece que juntamente com os ensinamentos de matemática e português, haverá também muitos ensinamentos de filosofia, de dúvida, de questionamento, onde os seus filhos receberão uma ideologia contra Deus. E vocês não entendem que com isso estão abrindo os portões do castelo para que o inimigo entre. Amém? Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: leve os seus filhos na igreja. A igreja é importante, mas não só levá-los à igreja. Fale sobre Deus com ele, converse você com o seu marido sobre Deus, de maneira que essa atmosfera de fé vá sendo introjetada na vida dos seus filhos, até que isso se estabeleça como algo inquebrantável, irrevogável, uma fé inabalável. Amém? Então, essa é a primeira defesa, a defesa passiva. É uma defesa que nós antecipamos a vinda do inimigo antes que ele venha, e nos preparamos
para a guerra, para que quando ele chegar, ele encontre o maior número de barreiras que dificultem a tomada do castelo. Está fácil de entender até aqui, irmãos? A segunda defesa, queridos, é a defesa ativa. A defesa ativa, ela é usada quando o inimigo já passou o fosso. Ele já está escalando as muralhas. E agora você não tem outra opção a não ser guerrear. Jogar flechas, jogar óleo quente, não é isso? E tentar fazer de tudo, de lutar com todas as suas forças para impedir que ele alcance o seu objetivo de destruir o castelo e de roubar o seu tesouro. Amém? Eu quero dizer que alguns inimigos já estão escalando as suas muralhas. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: você sabia que o inimigo está subindo na muralha? Isso é mais ou menos como aquela piadinha, né, de um gato subiu no telhado. Você conhece essa piadinha? Quem não conhece, levanta a mão. Bom, para encurtar a história é o seguinte: um português viajou para o Brasil e deixou seu gato com outro português. Ele falou: cuida bem do meu gatinho, porque meu gatinho é muito importante para mim. Ele também falou: tá tudo bem. Aí de repente ele recebe uma carta: Joaquim. E ele pensou: o que Manuel quer falar comigo? Joaquim, teu gato subiu no telhado. Passou uma semana, ele escreveu uma outra carta: Joaquim, teu gato caiu do telhado. E por último, uma outra carta onde ele disse: Joaquim, teu gato morreu. É mais ou menos essa história. Eu quero dizer para você, meu irmão, o inimigo está subindo na muralha. Ele está querendo entrar. Ele está querendo fazer com que a sua vida, a sua família, a sua fé, a sociedade, a civilização ocidental em que vivemos seja destruída. E eu quero mostrar para vocês algumas das armas que esse inimigo tem usado. A primeira das armas que merece citar são as drogas. Quantos aqui têm algum familiar envolvido em drogas? Fique de pé, por favor. Continue em pé. Quantos aqui tem algum amigo envolvido em drogas, viciado em drogas, e que por conta disso tem sido desviado dos caminhos certos? Fique de pé. Quantos aqui já testemunharam o que as drogas podem fazer na vida de uma família ou na vida de uma pessoa? Fique de pé. Está dando para entender, né? Que esse é um problema pandêmico. É mundial. Pode sentar. E as drogas são a porta para todo tipo de males: violência, roubos, destruição de vidas, maridos espancando mulheres, filhos matando pais por causa de dinheiro para comprar drogas. Esse é o inimigo comum. E essa semana eu vi num post que eu recebi um determinado deputado, um homem das leis, dizendo para os maconheiros do mundo: saiam do armário. E disse que vai lutar com todas as suas forças para legalizar a utilização da droga. Queridos, isso é uma grande batalha que nós estamos enfrentando. Nós não podemos ficar alheios a isso. Segunda guerra que nós vemos é a guerra da ideologia de gênero. Quantos aqui já ouviram falar em ideologia de gênero? A ideologia de gênero é uma ideologia que preconiza que o gênero do indivíduo, do ser humano, não é determinado pela genética. Ou seja, o fato do menino nascer com um bilauzinho não significa que ele tem que ser um menino, porque a escolha do gênero é uma escolha que ele vai ter. Vocês já ouviram isso? Isso é o que nós estamos vendo no mundo. E o pior do que isso, porque eu acho que o indivíduo tem o direito de escolher o que ele quer ser.
Agora, esta ideologia não está circunspecta simplesmente à decisão do indivíduo. Ela está sendo colocada nas escolas públicas, nas escolas municipais, nas escolas estaduais. De maneira que crianças crescem já com uma dúvida atroz a respeito de sexualidade. E com isso, Satanás está querendo destruir a família, porque a palavra de Deus diz que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Satanás está afrontando Deus e está afrontando também a civilização ocidental que foi construída em cima das verdades judaico-cristãs. Sexo sem aliança, sem compromisso, sem casamento. Queridos, todos os flancos do nosso castelo estão sendo atacados. Não dá mais para você fingir que isso não está acontecendo. Você tem que se defender. E a defesa ativa significa que nós estamos em guerra contra esse sistema. Aliás, Gramsci, quando ele percebeu que a visão marxista de tomar o poder pela força, de tirar vamos dizer assim, os burgueses, que eram os indivíduos de dinheiro, os que detinham os meios de produção do poder, e colocar os proletários, que na época eram os trabalhadores, falhou essa visão. Então Gramsci falou assim: nós temos que mudar, a nossa guerra não será uma guerra física, não será uma guerra armada, será uma guerra cultural. E ele diz assim, que nesta guerra cultural eles deveriam ter pessoas que ele chama de intelectuais orgânicos, que seriam pessoas que seriam colocadas em postos de liderança para influenciar. Primeiro vêm e trazem aquilo que choca. No primeiro momento o choque é grande, a sociedade repele, mas depois de um tempo ela acostuma e eles ganham um passo, 1 metro na sua guerra cultural. Gramsci dizia: não adianta haver o controle do Estado, é melhor que nós desenvolvamos um pensamento hegemônico. E ele chama este pensamento hegemônico daquele pensamento contra Deus, contra a fé, que vai ser disseminado nesta guerra cultural, de maneira que de repente a sociedade acorda e todo mundo está pensando do mesmo jeito contra Deus. Você tem sentido isso, irmãos? Vocês estão sentindo como hoje a sociedade tem se levantado contra Deus, contra a fé, e o politicamente correto muitas vezes é radicalmente contra a palavra, e muitos cristãos temendo serem rejeitados, serem perseguidos, serem chamados de fascistas, porque hoje esse é um adjetivo que eles chamam para muita gente que simplesmente discorda deles, fascistas. E as pessoas então vão recuando e se calando, e eles vão tomando o castelo em busca do tesouro. Diga para a pessoa ao teu lado: não dá mais para ficar alheio a isso. Então como é que a gente faz uma guerra ativa contra esta guerra cultural? Uma defesa ativa. Em primeiro lugar, em relação às crianças, a Bíblia diz assim: ensina o menino no caminho que deve andar, porque quando for homem, não se desviará dele. E aqui a minha palavra é para você que é pai, que muitas vezes não tem vontade, não tem paciência de sentar e gastar tempo com seus filhos. Enquanto você não influencia com a verdade, a televisão, os desenhos, o cinema, os amiguinhos, a escola estarão trabalhando para destruir a fé que você de vez em quando compartilha com ele. Ensina o menino, e a palavra no original é treina. Dá ele o desafio, diga: vá por aqui, vá enfrentar obstáculos, continue lutando, prepare-o para a guerra que virá. E quando ele estiver pronto, ele não vai se desviar, e ele será um indivíduo firme neste tempo em que todas as pessoas estão vivendo com tantas incertezas. A defesa ativa
Acontece quando a gente ora a Deus pela nossa família. Quantos de vocês oram junto com as suas esposas ou seus maridos? Não tem guerra mais poderosa do que o poder do Espírito Santo de Deus. Então ore pela sua vida, ore pela sua família, ore pelos teus amigos, ore pelos seus pais, ore pelo seu trabalho, ore, porque a oração é uma grande arma de guerra contra a qual o inimigo não tem nenhuma defesa. Por isso que quarta-feira nós estaremos aqui para levantar um clamor a Deus, amém? A defesa ativa acontece quando a gente usa de todos os meios para impedir o avanço, se não na sociedade, pelo menos na minha vida, na vida da minha família, na vida da igreja, amém? Porque não se iludam, eles estão aqui dentro também. Está cheio de pessoas que se consideram cristãs, mas que não defendem mais a fé, defendem ideologias. Deixa eu dizer uma coisa para você, a nossa guerra não é contra a direita e tampouco a esquerda. A nossa guerra é contra principados e potestades. Tudo que está acontecendo hoje, essas novas ideologias, essa nova maneira de viver, esta afronta contra Deus, é a guerra espiritual dos últimos dias. E a igreja precisa se levantar como instrumento de guerra. Amém, igreja? Se você crê que você é um guerreiro, que foi chamado para esta batalha, tome posição. A igreja se defende ativamente quando prega o evangelho. Vou fazer um parênteses aqui na minha reflexão desse momento presente. Quando o cristianismo começou, o Império Romano dominava o mundo. Eles não eram ricos, não eram numerosos, e de 11 pessoas que andaram com Jesus, 120 que foram cheios do Espírito Santo no cenáculo no dia de Pentecostes, o mundo foi transformado. Eu quero te dizer que a palavra da fé é mais poderosa do que qualquer guerra cultural. O problema é quando os crentes abrem mão da verdade do evangelho, do poder sobrenatural de Deus, e se entregam como se fosse impossível conter o avanço. Eu quero te dizer, o teu filho será a tua responsabilidade diante de Deus, e você deve orar por ele, ensiná-lo, e deve pregar o evangelho, para que cada vez mais você conquiste um novo território, para a glória de Deus, amém, igreja? Amém, igreja? Glória a Deus. Se não lutarmos em uma geração, ouçam bem o que eu estou dizendo, em uma geração, teremos perdido todos os valores judaico-cristãos nesta sociedade. Foi isso que Nietzsche previu. Ele escreve uma parábola chamada a parábola do homem louco, e fala de um homem que chega numa praça e começa a gritar: onde está Deus? Onde está Deus? E as pessoas olham para ele e falam: ele está louco, e começam a rir dele. E ele continua clamando: onde está Deus? Onde está Deus? Como ninguém responde, ele diz: Deus está morto, porque nós o matamos. E aí ele começa a refletir nas consequências disso. Ele começa a dizer: quem é que deu autoridade para que nós limpássemos a linha do horizonte? Ou seja, não há mais divisas, não haverá mais alto nem baixo, nem direita nem esquerda, nem cima nem baixo. E ele literalmente, ele fala de que esta sociedade que matou Deus seria uma sociedade sem nenhuma estrutura e seria fadada à destruição. Os pós-modernos, eles sabem o que eles não creem, mas eles não têm uma proposta para o futuro. Eles dizem: o futuro é o caos. Por isso são chamados de nihilistas. Nihilo, no latim, significa o nada. O que eles veem à frente é o nada. Mas eu quero dizer para você que a igreja de Jesus ainda está na terra. E a promessa que Jesus fez aos seus discípulos, que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja.
Esta promessa ainda é válida para os nossos dias. Agora, a nossa defesa ativa significa pregar, influenciar, mas também usar dos nossos direitos e deveres de cidadania, com consciência, não olhando simplesmente para a economia. Quem é que sabe mais de economia? Ou quem é que sabe mais sobre as visões sociológicas? Mas quem está alinhado com a verdade que nós defendemos e quem está contra? Esse é um tempo muito importante. Estamos atentos nas escolhas, nas decisões de ocupar espaço. Os cristãos têm que ter ambição de chegar nos postos de liderança. Nós precisamos de juízes tementes a Deus. Nós precisamos de promotores tementes a Deus. Nós precisamos de deputados e deputadas tementes a Deus. Nós precisamos de professores e professoras que vão para as escolas primárias tementes a Deus. Nós precisamos de homens e de mulheres cheios do Espírito, que sejam colocados como ponta de lança para fincar a bandeira do Evangelho e impedir que nesta geração essa guerra cultural destrua o nosso castelo e roube o nosso tesouro. Glória a Deus. Quantos aqui estão dispostos a fazer parte disso? O Gramsci chamava estas pessoas que entenderam a sua missão de interferir, de intelectuais orgânicos, que se diferem daqueles intelectuais tradicionais, que não interferem na sociedade. Mas eu não vou chamar vocês de intelectuais orgânicos, não. Eu vou chamar vocês de discípulos do Deus vivo, de Jesus Cristo de Nazaré. Eu vou chamar vocês de influenciadores, daqueles para quem Deus deu autoridade e poder, para entender que nós fomos chamados para transformar a nação e as nações da terra e todo mundo. Amém, irmãos? Amém, irmãos? A segunda parte dessa reflexão, portanto, a primeira diz respeito às duas defesas: a defesa passiva e a defesa ativa. Agora eu quero falar sobre o tesouro que a gente deve guardar. O que o inimigo quer mesmo é chegar até o âmago, é roubar o tesouro que está no teu coração. E é muito importante, vou falar de algumas questões fundamentais dessa guerra, mas que não são âmago ainda. Como, por exemplo, as verdades espirituais, que foram leis e decretos ao longo de tantos séculos e que hoje estão deixando de ser. As verdades éticas e morais que sustentaram a civilização ocidental por milênios. Resultante do quê? Dos cristãos que transformaram o mundo, que transformaram o Império Romano, que se disseminaram nesses 2000 anos. Se você retirar os traços de cristianismo, não sobra quase nada nessa sociedade. Não sobra arte, não sobra quase nada, não sobra ética, não sobra um código de vamos dizer, de justiça, não um código moral, mas as leis também, todas foram feitas em cima desses princípios cristãos. Princípios democráticos de cidadania, liberdade de expressão. Pode saber que este politicamente correto é a primeira forma de calar a sua boca. Você está me entendendo? A pessoa vai dizer: você não tem o direito de falar porque você está me ofendendo. Mas eles têm o direito de falar o que querem. A igreja não pode se apequenar, tem que tomar posição. Mas qual é o tesouro, de fato, que esse inimigo quer roubar? Em primeiro lugar, eu quero te dizer que é o tesouro, que é o nosso relacionamento com Deus.
coisa mais importante para a tua vida enquanto pessoa é o seu relacionamento com Deus. Quando Deus criou o homem, Ele criou dentro da onde? Do Éden. Vocês sabem o que a palavra Éden significa? Prazer, deleite. E o Éden era o lugar onde o homem tinha comunhão com Deus. E a Bíblia diz que todo final da tarde Deus aparecia e se manifestava e tinha comunhão com o homem. Agora um detalhe importante: a quem Deus pediu para guardar o jardim? Foram os anjos dos céus? Foram os anjos dos céus, irmãos? A quem Ele deu a ordem de guardar o jardim? Para Adão. Você guarda o jardim. E eu quero dizer para você que a responsabilidade de guardar o seu relacionamento com Deus é tua. Não é da igreja, não é da tua esposa, não é do seu marido, não é dos seus filhos. A responsabilidade é tua. 1 Timóteo capítulo 1, de 18 a 19 diz assim: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, diga combate, firmado nelas, diga firmado nelas, o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. Satanás começa a lançar questionamentos na sua consciência. Não foi assim com Adão? Deus diz que vocês não vão morrer? Será que vão mesmo? Será que... Não, não vão morrer não. Ao contrário, vocês vão se tornar como deuses. Então, todos esses questionamentos que começam a impactar, a influir, a transformar as consciências dos cristãos, nada mais são do que um preâmbulo, um antigosto da fé que vai solapar, que vai ser destruída. O apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, seu filho na fé, um pastor jovem: combate o bom combate, luta por isso. Eu estou te encarregando disso, lute por isso. Porque muitos, não mantendo a consciência, a boa consciência, naufragaram na fé. Uma boa consciência, irmãos, é aquela que está alinhada com a palavra de Deus. Toda vez que você age em dissonância com a palavra de Deus, isto gera em você uma culpa. E esta culpa, uma vez que você lida com ela de uma maneira a relativizar, vai chegar uma hora que a sua mente começa a ficar cauterizada, e a culpa já não te gera mais arrependimento, e você aceita e adere à nova maneira de pensar. E não é mais uma boa consciência, já é uma má consciência. Isso faz com que a tua fé naufrague. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você, vou dar um exemplo aqui. Há 50 anos atrás era impensável uma mulher querer o divórcio, sim ou não? Quantos aqui são daquele tempo que as pessoas que eram separadas eram chamadas de desquitadas? Então muitos casamentos ficavam juntos, por quê? Porque as pessoas não queriam ser desquitadas. Aí a sociedade vem e faz tudo para que o casamento seja relativizado. E hoje tem muitos cristãos aqui que já passaram por isso numa boa, e abriram mão do seu casamento por muito pouco. Se você chegou aqui e estava nessa situação, quero te dizer que Jesus te perdoa, mas agora toma a tua linha, levanta a tua cabeça e vai andar na fé, amém? Graças a Deus, porque nós temos a oportunidade de nos arrepender e viver uma outra vida. Mas é assim que ele começa. Hoje a discussão é o aborto. Hoje a discussão é a ideologia de gênero. E hoje nós ficamos chocados, mas daqui 20 anos, se a igreja não lutar, saibam vocês
que dentro das igrejas estarão pregando pastores homossexuais, casados, homem com homem, mulher com mulher, contra a vontade de Deus. E talvez eu seja até colocado na cadeia por falar sobre essas coisas. Vocês acham que não? Sim ou não? Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, diga combate, firmado nelas o bom combate, mantendo o que, irmãos? Diga fé e boa consciência. Cuidado quando você começa a relativizar a sua fé. Será que é assim mesmo? Será que eu não estou sendo duro demais? Satanás quer roubar este tesouro. E eu quero dizer para você, se você já não vibra mais com Deus, se você senta aqui e já fica com espírito crítico, porque tem gente assim, que vem aqui não para ouvir a palavra de Deus, vem aqui para julgar se aceita ou não a palavra, se aceita ou não aquele trecho da Bíblia. E há pessoas que permanecem no meio daqueles que são genuinamente convertidos e permanecem como joio para impedir que o trigo floresça. Amém, igreja? Então, cuidado se você está relativizando a fé. O primeiro tesouro a ser guardado é o teu relacionamento com Deus. 2 Coríntios 4:7 diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, diga vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O apóstolo Paulo está falando da grandeza, da maravilha que temos dentro de nós, a habitação do Espírito Santo e as riquezas do Senhor e da nossa fé. E aí ele diz que, em contrapartida a um tesouro tão valioso, existe um vaso que o contém, que não tem muito valor. Ele é de barro. E barro pode se quebrar. Sim ou não? Quando eu estava lendo esse texto, o Senhor falou comigo: diga ao meu povo, se eles não cuidarem bem do vaso, ele vai se quebrar. O que você contém no teu coração é um grande tesouro. Mas o nosso corpo, a nossa mente, esse invólucro de barro é perecível, não tem o mesmo valor. Estão me entendendo? Diga para a pessoa do teu lado: você pode pecar. E diga mais, você pode pegar muito longe. Queridos, você não sabe do que você é capaz. O ser humano é capaz das piores coisas. Por quê? Porque ele é um vaso de barro. Mas o que tem dentro dele é um tesouro inestimável, sem preço, sem valor. Então trate de cuidar do seu relacionamento com Deus. Cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com aquilo que você vê, cuidado com aquilo que você lê, cuidado com aquilo que você aquece, cuidado com todas as atitudes de ceder espaço para este inimigo que vem, senão para roubar, matar e destruir. Sobretudo, que tem de guardar, guarda o teu coração, porque dele provém as saídas da vida. Amém? Nós somos um invólucro de barro. E o nosso relacionamento com Deus é esse tesouro inestimável. O segundo tesouro que eu quero mencionar é o tesouro do temor do Senhor. Isaías 33, versículo 6 diz assim: haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos. Não é isso que a gente quer no Brasil? Diga estabilidade. Quem quer estabilidade para o Brasil? Econômica, social, não é isso? E Deus está prometendo para a nação de Israel: haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. E aí tem um ponto e vírgula:
que significa, ou seja, o temor do Senhor será o teu tesouro. O que Isaías está dizendo? Diga assim: o tesouro do Senhor é o temor do Senhor. E o que é o temor do Senhor? Sabedoria e conhecimento. Veja o que Deus está falando a respeito de Sião. Que viria um tempo, aliás, virá um tempo, em que haverá paz, estabilidade, nos tempos, aliás, será um milênio de anos, né? Abundância de salvação. Por quê? Porque as pessoas terão sabedoria e conhecimento, que é o temor do Senhor. E essa sabedoria e o conhecimento, ele chama de quê? Do tesouro. Diga para a pessoa do teu lado: sabe qual é o maior tesouro que você tem? Depois da tua salvação? O temor do Senhor. Que é o quê? Sabedoria e conhecimento. Quais as consequências, irmãos, de uma sociedade que teme a Deus? Prospera. Vocês sabem que os americanos, quando saíram da Inglaterra, fugidos por causa de perseguição religiosa, eles entraram numa terra e ali estabeleceram uma constituição em cima dos princípios da palavra de Deus. Vocês acham que é por acaso, ou pelo brilhantismo, ou pela inteligência dos americanos que eles se tornaram a potência que eles são? Hoje, meus irmãos, eles estão caminhando também nesta guerra cultural para uma sociedade que vai destruir a fé. Mas a bênção de Deus para todos aqueles que plantaram esta visão foi tão tremenda, que hoje, ainda que eles estejam vivendo tempos de guerras, e lá nos Estados Unidos a sociedade está praticamente dividida entre aqueles que creem em Deus e aqueles que odeiam a Deus. Mas ainda é a nação mais poderosa do mundo. Bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Isso vale para todas as dimensões. Vale para você como indivíduo, vale para a tua casa, vale para uma igreja, vale para uma cidade, vale para as nações da terra. Quando Deus é o centro da nossa vida, quando o temor do Senhor é o princípio da nossa sabedoria, a Bíblia diz que haverá estabilidade nos teus tempos. E diga mais, diga abundância de salvação. Quantos querem isso para o Brasil? Sabe, gente, não pensem em vocês que quem quer que chegue lá vai ser um gênio e vai mudar essa nação. Maldito o homem que confia no homem. Essa nação só prosperará, irmãos, se ela caminhar no trilho da vontade de Deus. Deus está prometendo a Israel, mas vale para nós também. Amém? Então diga assim: eu tenho que guardar o temor do Senhor. Diga: o temor do Senhor é o meu tesouro, sabedoria e conhecimento. Amém? Provérbios capítulo 2, versos 4 e 5 diz assim: note como estes substantivos estão sendo repetidos. Se buscares a sabedoria como prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o quê? O temor do Senhor, e achará o conhecimento de Deus. Estão entendendo, irmãos? Como é que a gente deve fazer em relação ao temor do Senhor? Buscar. Em relação à sabedoria, buscar. Considerar como prata, como tesouro. Esse é o maior tesouro que nós temos. A nossa fé, o nosso entendimento que Deus é Senhor, e todo aquele que se humilha perante Ele e aquece a sua vontade e anda nos seus preceitos será exaltado,
e aqueles que o resistem serão humilhados. Amém, igreja? Então, igreja de Jesus Cristo, está na hora de nós tomarmos posição, de guerrearmos essa guerra cultural. Não se cale quando você ouvir os absurdos que as pessoas estão falando. É interessante isso. A gente é obrigado a ouvir as piores barbaridades. E a gente tem medo de falar. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Amém ou não? Diga: quem fala o que quer, ouve o que não quer. Diga: eu não me calarei. Eu vou proclamar a verdade de Deus. E aqueles que ouvirem serão abençoados, e os que não ouvirem arcarão com as consequências. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 20 e 21. Diz assim: e tu, Timóteo, guarda o que foi confiado, evitando falatórios inúteis e profanos, e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando, se desviaram da fé. O apóstolo Paulo está falando das contradições do saber, dos diversos saberes, das filosofias. Quando o indivíduo já não tem a palavra de Deus mais como verdade absoluta, e ele começa a se deixar influenciar pelas filosofias e pelos saberes, e por suas contradições. E quando isso acontece com ele, veja o que Paulo diz: e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando, se desviaram da fé. Cuidado, viu? Cuidado, principalmente você que é da área de humanas, que está lendo muitos filósofos. Olha, eu não sou contra o saber, eu adoro ler, estudo tudo. Mas toda vez que eu vou ler alguém que se levanta contra Deus, eu a priori já digo, eu vou entender o que ele pensa, mas a priori eu já sou contra. Porque para mim a palavra de Deus é a única verdade. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só Jesus é a solução para as nações. Só Ele é a salvação. E Paulo diz: para de ficar com essas elucubrações, com essas discussões vãs, com essas contradições do saber. Porque tem gente que fala e fica, né? Oh, como eu sou sábio. E não sabes que tu és pobre, miserável, cego e nu. Nós estamos vivendo na igreja de Laodiceia. E no meio de nós existem os mornos, os que se chamam de cristãos, mas aderem uma fé ideológica que se levantou para abrogar da civilização ocidental a fé cristã. Outro dia uma ovelha minha disse que quando eu preguei e falei do Gramsci, tinha um indivíduo que veio aqui, ficou ofendido que eu falei isso. Ele era um professor de Oxford, foi embora. Eu falei: paciência, perdeu a oportunidade de aprender da palavra de Deus. E eu não vou me calar, porque alguns vão se ofender. Eu vou pregar a palavra de Deus até que o Senhor volte. Se você não quer ouvir a palavra de Deus, este não é o teu lugar. Porque aqui nós vamos pregar a palavra de Deus, porque ela é a única verdade que pode salvar. Amém, igreja? 2 Coríntios capítulo 10, versos 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia, diga, nós estamos em guerra, não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Estão se levantando altivez e sofismas contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Sabe como você vai vencer essa guerra? Quando o teu pensamento estiver divergindo. A
Apresente-se diante do Senhor, diga: Deus, a minha mente está se afastando de Ti. Eu te ofereço, esse pensamento está cativo. Eu obedeço, mesmo que eu não entenda. Porque para Deus mais importa obedecer do que o sacrificar. Que pena que nos dias de hoje não existem mais Luteros, mais Calvinos, mais John Wesleys, mais Spurgeons, que pregavam numa geração corrompida, mas que foram instrumentos de transformação do seu tempo e da sua sociedade. Amém, igreja? Deus quer te levantar, meu querido. Não se cale. Não se cale. E o terceiro tesouro que nós temos que guardar é o tesouro do poder de Deus. 1 Coríntios 2, 4, 5 diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva, de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Queridos, Paulo, sem dúvida alguma, é o homem mais culto do Novo Testamento. Ele escreveu mais de 1/3 do Novo Testamento. As doutrinas da nossa fé foram todas formuladas por ele. Mas Paulo experimentou, por exemplo, quando esteve no Areópago, lá em Atenas, pregando aos sábios, e usou de artifícios da lógica, apresentou uma estátua chamada do Deus desconhecido, para dizer: este Deus que vocês adoram sem saber quem Ele é, e erigiram uma estátua, porque vocês entendem que deve algum outro Deus, deve haver algum outro Deus que deva ser adorado. Esse Deus é o Deus de quem eu falo. Fez o maior sermão da sua vida, e poucas pessoas se converteram. Ele sai dali e vai para Corinto, e certamente vai pensando: não adiantou nada, gogó, lero-lero. E quando ele chegou lá, eu falei: agora eu vou usar do poder de Deus e demonstração de Espírito. Queridos, Deus quer usar a tua vida com poder, para que os sofismas caiam, porque diante dos milagres, diante da autoridade, diante das manifestações de Deus, ninguém resiste. Quantos aqui querem viver isso na sua vida? Sabe, gente, Deus não quer que você simplesmente tenha esse conhecimento, esse relacionamento. Deus quer que você seja aquilo que você acredita. Paulo podia escolher: não, hoje eu vou usar sabedoria. Pregou. Não, sabedoria não deu certo. Hoje eu vou liberar o poder de Deus. E as curas, os milagres, os demônios eram expulsos. E eu quero dizer, igreja, quanto mais nós nos consagrarmos, mais o poder de Deus estará em nós e através de nós, para que a glória do Senhor seja manifesta no tempo presente. Amém, igreja? O tesouro que nós somos em Cristo significa mais do que ter algo. Significa ser algo. Atos 3, versículos 12 e 16a diz o seguinte: à vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou porque fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Era um paralítico. Pela fé em o nome de Jesus é que este mesmo nome fortaleceu este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus. Diga: a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. O Império Romano era muito pior do que os impérios que estão se levantando nesse mundo. Claro que não pior do que o anticristo, né? Do império do anticristo. Mas esse império não se levantará enquanto a gente vê aqui.
Que a Bíblia diz que enquanto aquele que o detém não seja retirado, ele não se levantará. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o poder do Evangelho, o poder da cruz, o poder da fé, o poder da palavra é maior do que as ideologias desse mundo. Porque as ideologias desse mundo promovem o ódio. E o indivíduo que odeia fica vazio. E aquele que é planificado no amor de Deus, ele fica cheio, feliz, em paz. Amém? Quantos creem que Deus quer te levantar e te usar neste tempo? Diga assim: eu vou guardar o meu tesouro. Eu quero concluir essa palavra dizendo: a nossa luta não é contra pessoas. Entendam isso. A sua luta não é com aquela pessoa que crê diferente de você, ou que pensa politicamente de você, ou até que não gosta de você. A nossa luta é contra os principados e potestades. Nossas armas não são armas de fogo. Eu não acredito que vai ser revólver que vai parar a violência no Brasil. O que vai parar a violência no Brasil é os crentes sentarem nas cadeias e falarem do amor de Jesus para aqueles indivíduos que acham que não tem mais jeito, que a única solução é sair matando e roubando, porque foram feridos, porque foram roubados, porque foram desamados e rejeitados. Eu quero te dizer, quando alguém encontra Jesus, ele é restaurado e transformado pelo poder do amor de Cristo. Amém? Você foi chamado para amar ao pecador, não para odiar. Nossas armas, nossa arma é a nossa influência. Nossa arma é a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, que divide juntas e medulas. Nossa arma é a nossa coragem para transformar o nosso tempo, como os discípulos de Jesus fizeram. Essa guerra não será vencida pelo inimigo. Vivemos tempos difíceis, mas a palavra de Deus promete que no final, diga no final, Jesus prevalecerá. Glória a Deus, Jesus prevalecerá. Jesus prevalecerá. Jesus prevalecerá. Amém, igreja? Aplauda mais o Senhor, diga: eu creio. Jesus prevalecerá. Aplauda mais, tem uma unção de júbilo aqui. Jesus, diga: Jesus prevalecerá. Diga: Jesus prevalecerá. Jesus prevalecerá. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Aleluia. Senhor, derrama sobre o teu povo esta unção de coragem, de entendimento, de revelação, de discernimento, para que saiam da letargia e tomem posição nesse tempo. Você está percebendo a unção de Deus aqui, irmãos? Um povo cheio de Deus assim é imparável, não pode ser resistido, é irresistível. Num tempo em que o ódio aos cristãos aumenta, nós vamos vencer com o amor de Jesus. Num tempo em que a guerra cultural tem convencido mentes fracas de que a verdade é esta que eles propõem, nós temos o poder de Deus para vencer fortalezas da mente e sofismas, mentiras camufladas de verdades. Num tempo em que todos os meios de comunicação, televisão, imprensa, escrita, artistas, professores, formadores de opinião, juízes, promotores, todos estão a serviço desta guerra cultural. Eu não estou falando de todos, todos os que estão, porque tem muitos que não estão. Há uma grande promessa de Deus, que diz: maior aquele que está em vós do que está no mundo.
Entenda uma coisa: enquanto a igreja estiver aqui, as portas do inferno não prevalecerão. Quantos aqui são universitários? Fiquem de pé. Quero dizer para vocês, meus queridos, que Deus quer te usar naquela universidade. Não fique com medo de falar não. No passado, havia aquela ABU, Aliança Bíblica Universitária. Os cristãos iam lá, faziam reunião de oração, estudo bíblico, e as pessoas se convertiam. Deus quer te usar. Deus quer te usar com poder e autoridade naquela universidade. Quantos querem receber isso? Digam amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Quantos aqui? Quantos aqui nesta manhã querem se posicionar pela sua vida, pela sua família e pela nação brasileira? Fique de pé, por favor. Senhor, eu quero te pedir, só o Senhor pode abrir os olhos dessa nação. Tem misericórdia do nosso povo. Tem misericórdia, Senhor, abre os olhos. Senhor, aquilo que nós não podemos fazer, o Teu Espírito pode. O Senhor é capaz, Senhor, de se mover. E a Tua palavra diz: assim como as águas cobrem o mar, a Tua glória cobrirá toda a terra. Senhor, nós te pedimos e te invocamos. Derrama a Tua glória sobre o Brasil, para que haja muita salvação, para que haja liberdade para pregarmos o Teu Evangelho. Senhor, transforma as famílias, arranca, Senhor, as ervas daninhas, arranca, Senhor, todo o pensamento sofismático que já está dominando a mentalidade dos Teus filhos. Estamos aqui hoje, levante a mão para o céu, diga: estamos aqui hoje, Senhor, para clamar ao Senhor, pela minha vida, pela minha casa, pela igreja, pela nação brasileira. Que Tu sejas o Senhor do Brasil. Nós clamamos, Senhor, opera na nação brasileira. Nós clamamos pelas famílias da Tua igreja, pelos filhos que foram roubados. Traz de volta, Senhor. Traz de volta, Senhor. Quebra todo o encantamento, todo o poder maligno. Senhor, derrama, Espírito Santo. Quem pode impedir a Tua vontade, o Teu poder? Senhor, derrama sobre a Tua igreja a unção, o poder, a ousadia, Senhor, que havia na vida dos discípulos, Senhor. Levanta uma igreja, Senhor, que Te ama, uma igreja que levanta a Tua bandeira neste tempo presente. Senhor, nós declaramos que nós resistimos ao inferno, nós resistimos ao espírito do maligno que domina este mundo, até que Tu venhas, que a Tua palavra se cumpra e a Tua igreja prevaleça contra os portões do inferno. Porque Tua, Senhor, é a glória, a honra, o poder, a vitória, o domínio, a soberania. Quem é contra o Senhor? E quem é contra o nosso Deus? Senhor, nossas mãos estão levantadas em total rendição. Somos vasos de barro, mas o poder do Senhor está na nossa vida. Perdoa-nos, ó Deus, por todas as relativizações, pelos pecados que concebemos. Senhor, queremos temer ao Senhor com todo o nosso coração. Obrigado, Senhor, por cada vida que está aqui presente, por cada discípulo, por cada pai, por cada mãe, por cada filho, por todos esses que me veem agora. Que a Tua palavra entre por este veículo e transforme, ó Deus, leva longe essa palavra, para que as vidas compreendam que vivemos tempos difíceis e a Tua igreja precisa tomar posição, e que a graça do Senhor, que o amor de Deus, o nosso Pai, o Eterno, o Todo-Poderoso, e as consolações do Espírito de Deus seja com todo o povo do Senhor. Onde houver alguém invocando o Teu nome,
nos quatro cantos da terra. Mas diga assim: no Brasil. Diga: no Brasil. Até os confins da terra.